TV Barretos apresenta Espaço Livre. Para Laje Especial, estou recebendo ele, médico, psiquiatra, escritor Augusto Cury. São mais de 12 milhões de livros vendidos e 27 livros publicados. E eu tenho a honra de recebê-lo ao meu lado. Boa noite. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. Conta para nós, da TV Barretos, o segredo disso. 12 milhões de livros já vendidos e 27 publicados. E vou falar até com muita humildade. Hoje são 15 milhões de livros só no Brasil e, felizmente, nós somos publicados em mais de 50 países. Daqui a 3 semanas estou lançando livros na Sérvia, na Romênia e em outros países também do leste europeu. O segredo é ser apaixonado pela humanidade. O segredo não é trabalhar pelo sucesso, mas trabalhar para contribuir para os outros. Ninguém consegue ser rico no território da emoção se não aprender a fazer muito do pouco, se não aprender a dar um pouco de si para que os outros sejam felizes. O individualismo e o egocentrismo conspiram contra a saúde psíquica. Bom, hoje eu estava lendo no seu site, eu sei que você foi um aluno meio assim no ensino médio, né? Um caderno apenas. Por ironia do destino, eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima, nos tempos do colegial. Vivia desconcentrado, não conseguia ter interesse, prazer, deleite do prazer de aprender, como Platão preconizava. Eu me adaptava ao currículo escolar. Mas eu aprendi desde cedo, e vou falar hoje nessa palestra, que objetiva angariar fundos para a Santa Casa e também para divulgar o CPP, o Centro Professorado Paulista. Vou falar uma das coisas que aprendi. Sonhos não são desejos. Sonhos são projetos de vida. Desejos são intenções superficiais. Desde cedo eu aprendi a diferenciar esses dois fenômenos. Milhões de pessoas não têm sucesso ao longo da sua história porque vivem às expensas dos desejos. Desejos são intenções superficiais que não resistem aos problemas da segunda-feira. Eu estudei cerca de 12 a 14 horas por dia para entrar na faculdade de medicina. E quando entrei na faculdade, eu não queria ser um médico comum. Eu queria conhecer a mente humana, conhecer as angústias, os pesadelos, os sonhos, os golpes de ousadia e os momentos de recuo que faziam parte da historicidade daqueles pacientes e fazem parte da nossa história. E anotava tudo isso. Eu escrevi mais de 3.000 páginas. E isso resultou na teoria da inteligência multifocal, que é uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamentos, a formação do eu, os papéis da memória e o processo de formação de pensadores. Hoje ela é objeto de mestrado e doutorado, oferecido pela Espanha, pelos Estados Unidos e lato sensu no Brasil. E digo com muita humildade, eu que era a segunda nota da classe, indica que você tem esperança. Hoje recebi o título de membro de honra de uma academia de gênios da Europa. E eu brinco, como eu engano bem, hein? Na verdade, todos nós temos uma genialidade que não é genética. Não temos um armazém enorme onde guardamos milhões de informações e a recitamos. Mas todos nós temos uma capacidade de desenvolver o raciocínio esquemático, desenvolver ousadia, acreditar que nós podemos ir muito mais longe do que os nossos erros declaram, os nossos pensamentos perturbadores anunciam.
Cada ser humano é uma estrela viva no teatro da existência. E se aprender a libertar seu imaginário e ter um eu que não é frágil e inseguro, mas um eu que é autor da sua própria história, ele pode construir os capítulos mais importantes das suas vidas nos momentos mais difíceis da sua existência. Bom, me fala uma coisa, o que mudou do Augusto Cury depois de ser considerado pela Folha de São Paulo o autor mais lido da década? Eu recebi com muita humildade, porque, como eu disse, eu não escrevo para fazer sucesso. Eu escrevo para contribuir com a humanidade. Ter dezenas de milhões de leitores me encanta porque eu sinto que estou plantando algumas sementes, levando as pessoas a perceberem que elas devem proteger a emoção, e que a emoção é o mais delicado dos territórios. Você, talvez, que me ouve e me vê, não admitiria um estranho entrando no seu carro e nem adentrando a sua casa. Mas, infelizmente, no mundo todo, em todos os povos, nós permitimos que os estímulos estressantes invadam o território da emoção e transformam a nossa história num caos. Pequenas ofensas, críticas, pensamentos antecipatórios, perdas, frustrações são capazes de furtar e até sequestrar nossa tranquilidade e prazer de viver. Então, o fato de ter milhões de leitores que estão utilizando essas ferramentas me deixa muito feliz. Mas, sinceramente, eu não me sinto grande. Aliás, eu aprendi com o mestre dos mestres, Jesus Cristo, que uma pessoa verdadeiramente grande se faz pequena para tornar os pequenos grandes. Bom, entre todos os livros que você já publicou, qual que mais te marcou? Cada livro é um filho. Eu tenho 30 filhos, 30 livros, além das minhas 3 filhas, Camila, Carol e Claudinha, que eu sou apaixonado. E eles todos têm seus pilares, as suas vertentes, suas dificuldades, as suas alegrias e, às vezes, a fadiga para produzi-los, embora eu escreva com muito prazer. E eu escrevo e reescrevo cada livro pelo menos umas 10 vezes. Procuro ser um artesão das palavras. Sou obsessivo, não apenas com conteúdo, mas também com a estética, a maneira como se apresentam as ideias. Eu escrevi, a minha última obra me tocou profundamente em particular, porque eu falo de vocês, mulheres. E eu digo, eu trouxe o meu livro. Você trouxe? Tá e eu aqui. digo que vocês são mais inteligentes, altruístas e solidárias que os homens. Queridas mulheres, sem vocês, nossos céus sociais não teriam estrelas, nossas manhãs emocionais não teriam orvalhos. O problema é que inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte. E falando um pouco a verdade, o estresse financeiro hoje se tornou um dos fenômenos que mais destroem a qualidade de vida, a saúde psíquica e a saúde social. Portanto, no livro Mulheres Inteligentes, Relações Saudáveis, eu abordo as leis fundamentais das relações saudáveis e os pecados capitais das relações doentes. Entre eles, a ditadura dos ciúmes. Quem tem ciúmes demais já perdeu. Perdeu a sua autoconfiança, a sua autoestima. A ditadura do controle. Quem controla demais os outros, quem cobra demais das pessoas de si, está apto para trabalhar numa financeira, mas não para construir uma bela história de amor. Eu falo também da necessidade de elogiar, surpreender, dizer palavras nunca ditas para os nossos filhos quando eles erram. Aliás, nenhum homem é digno de um grande romance se não faz, pelo menos uma vez por dia, um elogio para a mulher que ama. Enfim, eu abordo leis fundamentais que são vitais para plantar janelas light no córtex cerebral, para construir uma base para um relacionamento saudável, profundo e estável. Portanto, Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis, esse livro devem ler. É uma homenagem a vocês, mulheres. E eu me curvo diante de vocês. Bom, eu quero que você me fale da inteligência multifocal. Inteligência multifocal, como eu disse, é a teoria que eu desenvolvi, que estuda alguns fenômenos que, infelizmente, brilhantes pensadores como Freud, Jung, Adler, Piaget, não tiveram oportunidade de estudar. Entre esses fenômenos está o processo de construção de pensamento. Por incrível que pareça,
A matéria-prima, ela é fundamental e é estudada em todas as áreas. A matéria-prima das moléculas são os átomos. A matéria-prima de um edifício são os tijolos, argamassa, cimento. Se nós não estudarmos a matéria-prima da mente humana, que é o pensamento, há um buraco para a compreensão do psiquismo. Para você ter uma ideia, o pensamento não é real. O pensamento consciente é virtual. Entre um pai e um filho, existem alguns metros de distância psicológica. Da incorporabilidade, da substancialidade psíquica, pela racionalidade, na esfera da virtualidade, produz mundos paralelos, relações interpessoais que estão próximas fisicamente e muito distantes do ponto de vista psicológico. Eu vou dizer o seguinte: pelo fato do pensamento ser virtual, quando o pai julga um filho, ele pensa que está incorporando a realidade do filho, mas não está incorporando, ele está entendendo o filho a partir de si mesmo. E se ele não se colocar no lugar do filho, ele comete atrocidades. Ele julga, exclui, usa um tom de voz agressivo e às vezes planta janelas killer ou zonas de conflito que controla a psique desse filho. Entre um professor e um aluno, existe mais do que alguns metros de distância no microcosmo da sala de aula. E os professores, por não estudarem a matéria-prima do pensamento, eles não sabem disso. Eles procuram ensinar milhões de dados para os alunos, mas não ensinam, porque não conhecem, a substância básica que nos torna seres pensantes, tão complexos e por vezes complicados. Quando nós não temos problemas, nós os criamos. Então, o professor, quando vai corrigir um aluno, em primeiro lugar, ele deve saber que o aluno, no momento em que erra e que falha, ele está preso por uma janela killer. O volume de tensão bloqueou milhares de janelas e o eu não consegue encontrar informações para dar respostas inteligentes. Portanto, antes de criticar um filho e um aluno, um educador deveria primeiro elogiar, deveria exaltar a importância, dizer que aposta tudo que tem nele, apesar da frustração. Quando um educador faz isso, ele liberta o jovem da fronteira de uma janela killer e o leva para regiões das janelas light. Aí, no segundo momento, ele pode apontar a falha. Caso contrário, mais de 90% das nossas atitudes na correção de filhos e alunos, na correção de funcionários nas empresas, não melhora as pessoas, frequentemente as pioram. E nós não sabemos disso porque não estudamos a matéria-prima do pensamento.